y no te voy a negar. Estamos claros e já. Oi! Ai, quase vou cair. Tudo bom com vocês? Gente, hoje eu vim trazer uma tag pra vocês. Ela chama Se Eu Fosse 3 pontinhos. Meio sem noção, mas tá bom. É porque eu vi na internet, achei bem engraçado e eu vou trazer ela pro canal. E se vocês quiserem mais tags aqui pro canal, vocês deixam o like, comenta, compartilha. E não se esqueça de se inscrever no canal. Vamos pra primeira pergunta, né? Se eu fosse um mês, eu seria fevereiro porque tem menos dias. Eu sou preguiçoso. Se eu fosse um dia da semana, sexta-feira, gente, sexta-feira é a melhor coisa do mundo, porque eu só tenho uma aula das 6 meio-dia, o resto eu fico até 3 horas da manhã, no sábado conversando com meus amigos. Que amigos eu não tenho? Dor no coração. Se eu fosse uma estação do ano, inverno. Inverno. Se eu fosse um planeta, seria Plutão, que já não é nem mais considerado planeta, não seria nem considerado humano já, né? Já não tô sendo considerado. se eu fosse uma direção, esquerda e direita, eu acho que não é isso não. Eu seria noroeste. Noroeste? Nordeste, vamos supor. Essa aí eu sei certinho, tá? Pra não passar vergonha. É a pessoa que falta aula de geografia. Se eu fosse um móvel, eu seria o sofá. Porque eu poderia nada, né? Porque eu seria só o sofá mesmo. Se eu fosse o sentido, horário. Porque passa as horas. Se eu fosse uma pedra, filosofal. Mentira, que não é isso não, tá, gente? Pelo que eu li aqui, é pedra normal. Eu seria um diamante, porque eu vou chegar a 10 milhões nesse canal e vou receber minha placa de diamante. Vocês vão ver. Se eu fosse uma planta. Gente, eu não sei que tipo de planta que eu seria. Carnívora, porque eu amo carne. Delicinha. Se eu fosse um clima. Tenso. Seria um clima tenso, que eu amo briga. Tem uma briga na porta da escola, tá Lucas lá filmando. Tem uma briga aqui na rua, tá Lucas no portão. Tem uma briga lá em São Paulo pra lá, né? Que eu não moro em São Paulo, moro em Tubiara, né? Goiás ainda. E eu tô assistindo aqui pelo notebook ou pelo celular, né? Que é o que eu tô gravando aí. Se eu fosse um prato, fundo porque cai muita comida pra encher o chão aqui. Se eu fosse um instrumento musical, uma guitarra porque faz muito barulho, é porque vocês não me conhecem realmente, assim, né? Mas com o tempo vocês vão me conhecer. Gente, eu grito o dia todo nessa casa que eu fico sozinho, pra não ter medo, né? Porque as portas que abrem sozinha. Se eu fosse um elemento, ar, fogo, terra, avatar, eu seria o último dominador da água. Mentira, gente, eu seria fogo. Fogo, porque queima. Se eu fosse uma cor, gente, eu seria a cor preta, porque eu acho a cor preta muito bonito. Né? De à toa que eu tenho blusa preta, calça preta e tênis preto. Pra mim tudo teria que ser preto. Parece que eu vou construir um quarto pra mim, gente. Eu acho que eu vou construir um quarto pra mim. A parede de eu gravar vai ser preta, porque vai ser muito mais bonito. Porque aí eu posso colocar quadro que vai... Gente, tô contando tudo pra vocês. Nem era pra eu estar contando, viu? Se eu fosse um animal, uma anta, né? Porque a pessoa aqui é anta demais, gente. Vocês não estão entendendo. Eu sou uma pessoa tão burra, com mistura de anta, que eu não sei nem o que eu seria. Seria um burro anta, ou anta burro. Se eu fosse um som. Som com grave, porque seria quando o grave vai. Se eu fosse o sentimento, gente, eu seria ódio. Porque quando eu pego ranço de uma pessoa, ela vê que é com o inferno. Porque, nossa, não dou conta.
de muita falsidade. Se eu fosse um lugar, Paris. Paris não. Paris não, Paris não. Paris é muito frufruzinho. Eu seria... Gente, eu esqueci o nome da cidade. País, né? Tá, eu seria algum país dos Estados Unidos. Se eu fosse o sabor... Chocolate, chocolate muito bom, mas meio amargo. Se eu fosse uma palavra... Vai te tomar no cu. Se eu fosse um objeto, eu seria uma faca pra enfiar assim nas pessoas. Mentira, seria não, porque faca corta comida, comida é muito boa. Se eu fosse uma parte do corpo, gente, seria a boca. Boca come, boca sente sabor das comidas e eu amo o quê? Comer. Amo comer. Se eu fosse um número, meu número seria 3, dia do meu aniversário. Se eu fosse um símbolo, eu seria um pentagrama. Eu acho muito bonito aquilo. Muita gente fala que é do capeta, mas não é. Mas tá bom, gente, até aí acabou. Esse foi o vídeo. Se inscreva no canal, deixa o like, comenta, compartilha, fala algumas coisas aí pra fazer uma melhoria no canal. E tá, assiste esse vídeo até...